Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e finalmente a taxa Selic caiu de novo, tá certo? Inclusive eu fiz um vídeo completaço falando sobre a taxa Selic, os movimentos da inflação. Vou deixar um card aqui pra você. Assistiu esse vídeo, depois você vai lá e assiste o outro vídeo que eu fiz sobre a Selic, tá certo? Mas fato é que nós estamos em um momento histórico. A Bolsa de Valores está barata e também os fundos imobiliários. Vamos conversar isso aqui. Será que eles podem decolar? Aonde estão as melhores oportunidades? Vamos falar tudo nesse vídeo, tá certo? Agora, quero antes de mais nada reforçar uma tese que eu tenho para minha vida, que é vencedora no mercado financeiro. Quando todo mundo está correndo de determinado ativo, é aquele momento que a gente tem que comprar. Quando todo mundo está com medo, é a hora que a gente tem que entrar. Eu sei, tá batido, todo mundo fala isso. Quando fazer isso? É neste vídeo que você vai ter aí alguns insights importantes para que você não perca mais oportunidades e compre na hora certa. E nesse momento nós estamos vendo muitas pessoas correrem dos fundos imobiliários de papel. Mas e aí, será que estão fazendo certo ou estão cometendo um erro enorme? Nós vamos falar aqui. Bom, fundos imobiliários, muitas pessoas têm medo de investir, ainda não conhecem. Fica nesse vídeo também que eu vou te explicar o que é fundo imobiliário de papel, o que é fundo imobiliário de tijolo e também o porquê que eu acredito que tem oportunidades aí que ninguém está vendo, tá legal? Fato é que a Selic chegou em 12,75%, já tivemos 2 cortes seguidos aí através do Banco Central, né, de 0,5% mais 0,5%, caímos de 13,75 para 12,75. E os fundos imobiliários, a economia agradece. Como eu falei, estamos num momento aqui histórico, nós vamos falar tudo ainda nesse vídeo de hoje. Mas se você ainda não está inscrito no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, fundos imobiliários, ações, mercado financeiro, renda extra, tudo mais sobre mercado e sobre organização financeira, vem aqui em cima, já se inscreve no nosso canal e ative o sininho para que você receba todas as notificações aqui, tá legal? Agora, também quero entender com vocês, eu tenho alguns seguidores, não são muitos, mas tem alguns seguidores falando: poxa, André, teu vídeo tá muito longo, 20 minutos de vídeo é coisa chata. E realmente eu tenho que trazer para vocês muito conteúdo e demora um certo tempo para que eu consiga trazer mais e mais conteúdos. Se eu passo alguma informação muito rápida aqui para vocês, a gente pode perder alguma coisa que agregue valor a vocês. Então nós temos no YouTube também a questão de você acelerar vídeo, tanto na televisão como no celular, você pode ouvir ou assistir em velocidade 1.5, 2, também vai agilizar isso para você. Agora, eu quero entender de vocês, vamos fazer uma pesquisa aqui. Comentem aqui embaixo no vídeo, realmente o vídeo está muito longo ou não, André, eu gosto de vídeos assim, tá me agregando, para que eu possa melhorar o canal aqui para vocês. Vamos lá, fundos imobiliários. Por que eu gosto tanto dos fundos imobiliários? O que me faz levar a investir 25% do meu patrimônio total em fundos imobiliários? Aí eu posso elencar aqui várias características, mas as principais, vamos lá. Nós temos uma renda mensal garantida, porque são aluguéis que todo mês vão pingar na sua conta, diferente das ações. As ações tem ação que paga trimestral, tem ação que nem paga dividendo, tem ação que paga semestralmente. Claro que dá para fazer uma carteirinha bonitinha que você receba dividendos de ações todos os meses, mas aí você vai ter que fazer uma combinação aí de ativos, né, de ações no caso. Os fundos imobiliários não, você tem uma carteirinha lá, você vai receber aluguéis todos os meses. Além do que, a porta de entrada é muito baixa. Por quê? Hoje com R$10 você já compra bons fundos imobiliários. Então com pouco dinheiro a gente já consegue começar a montar uma estrutura de fundos imobiliários. Além do que, através dos fundos imobiliários você vai investir em vários imóveis, no caso de fundo imobiliário de tijolo, você pode ser dono de 10 shoppings, 15 shoppings, 10 galpões, 20 galpões, 10 lajes corporativas, 20 lajes corporativas, inclusive até produtos de renda fixa. Nós podemos variar a nossa carteira com pouco dinheiro, receber aluguéis mensalmente, que são aluguéis isentos da cobrança de imposto de renda, que também é um benefício muito grande, e além do que, a gente vai ter zero dor de cabeça com o inquilino. Imagine você, comprou um apartamento, botou para alugar, aí o cara não te paga o aluguel, ou quebrou tua pia, ou enfim, detonou, o filho dele foi lá, pintou a parede, aí depois quando ele te entrega o apartamento tá todo zoneado. Então é muita dor de cabeça que a gente tem ao colocar na prática ali imóvel físico e você atuando aí na administração. Já com os fundos imobiliários é zero
dor de cabeça, né? O gestor do fundo, ele cuida de tudo para nós. E além do que, é muito seguro, né? Porque a gente hoje investe em fundos imobiliários com 10, 15 ativos, sendo ativos de qualidade, eu ensino aqui muito no canal como vocês vão verificar isso, vocês vão estar muito protegidos, porque vocês terão vários inquilinos, vários imóveis. Então, esses pontos aqui me fazem entender que os fundos imobiliários é uma ótima classe de ativos e nós saímos aí de 100 mil investidores em 2018 para 2,3 milhões de investidores em 2023. E isso vai continuar crescendo. E quanto mais pessoas aderirem aos fundos imobiliários, eles tendem a se valorizar mais e mais no futuro. Agora, como eu te falei, eu invisto hoje 25% do meu patrimônio total em fundos imobiliários, sendo que dentro dessa classe de ativos eu ainda faço outra diversificação. 75% dos meus fundos imobiliários estão em tijolo, ou seja, imóveis físicos, galpões, lajes corporativas, shoppings, e os outros 25% estão atrelados em fundos imobiliários de papel, que vão investir aí principalmente em CRIs. São certificados de recebíveis imobiliários, são dívidas atreladas ao mercado imobiliário. Ou seja, imagine você que o Joãozinho foi comprar um apartamento, ele estava na planta, tá certo? E aí ele negociou com a construtora, quero parcelar esse imóvel que está na planta ainda em 30 anos. Tá certo? Bom, a construtora precisa do dinheiro do Joãozinho para levantar o prédio, para contratar pintor, marceneiro, para comprar tijolo, cimento e subir aquele prédio. Ela precisa do dinheiro. Então o que ela faz? Ela vai até uma securitizadora que vai emitir diversos CRIs, né? E aí vai pegar esse dinheiro emprestado, digamos, para a construtora e em vez do Joãozinho pagar os juros para a construtora, ele começa a pagar via securitizadora para os fundos imobiliários, para pessoas físicas, até você ou eu. Quando a gente contrata um CRI, nós estamos assumindo a dívida que era com a construtora, tá certo? Eu entrego o meu dinheiro para a construtora, ela vai fazer a obra dela, em contrapartida a construtora me repassa a dívida do Joãozinho com aqueles juros embutidos. Agora, os fundos imobiliários de tijolo, a meu ver, eles têm uma possibilidade maior de valorização, principalmente quando a taxa Selic está em alta. A tendência dos fundos imobiliários de tijolo é estarem mais baratos, porque eles acabam sofrendo muito, as pessoas acabam migrando dos fundos imobiliários para renda fixa, porque querem deixar a bundinha na parede, mais seguro e obtendo aí bons dividendos. Agora, os fundos imobiliários de papel, quando a taxa de juros está alta, estava recentemente, ainda está, eles pagam muitos dividendos, porque eles acompanham a renda fixa. Então, consequentemente, os fundos imobiliários de papel foram muito procurados aí nos últimos anos e vários deles estavam caros. Mas agora nós estamos ocorrendo aí baixas na taxa Selic e esse movimento ele está se invertendo, né? Os fundos imobiliários de papel, muitos investidores iniciantes estão vendendo os seus fundos imobiliários de papel e eles estão entrando numa faixa de preço muito interessante. E é aí que eu entro. Lembra que eu te contei? Quando todo mundo está correndo é a hora que eu entro? Eu tenho comprado vários fundos imobiliários de papel. Ah, André, mas os fundos imobiliários de papel não vão pagar menos agora? Realmente, vão pagar menos, mas eles ainda vão continuar pagando mais do que a renda fixa, até porque eles têm isenção da cobrança de imposto de renda nos seus dividendos. Então, eu acredito que, além de eu receber mais do que estando na renda fixa, eu gosto da diversificação, então eu acho que tem que ter renda fixa, eu acho que tem que ter fundo imobiliário de papel e nesse momento os fundos imobiliários de papel, eles se tornam mais atrativos. Nós temos a possibilidade de comprar um fundo imobiliário, por exemplo, que vale 100 por 90, 95 e a gente ganhar, inclusive com a valorização da cota, fora o pagamento de dividendos. E num contexto geral, os fundos imobiliários de tijolo também devem se valorizar. Por quê? Com a Selic caindo, os produtos de renda fixa vão pagar cada vez menos. E esses investidores mais tradicionais da renda fixa, eles começam a procurar alternativas. E os fundos imobiliários é a primeira porta de entrada na renda variável para esses investidores, a meu ver, né? Então, consequentemente, os fundos imobiliários, por ter mais procura e aqueles bons fundos imobiliários, eles tendem a se valorizar, tanto de tijolo como também de papel. E entrando ainda nessa questão de juros altos no Brasil, o que acontece? Você precisa entender que os juros no Brasil hoje, eles estão atrelados aos empréstimos, ao crédito. Quando os juros estão muito altos, os empréstimos eles ficam mais caros. A gente paga muito mais juros para obter um empréstimo. Então, consequentemente, isso é ruim para a economia. As empresas tendem a ter elevação nas suas dívidas, as dívidas para as empresas ficam mais caras, os projetos acabam não conseguindo ir para a rua, rodar, na verdade, porque as empresas dependem de crédito para começar novos
projetos, muitas pessoas acabam sendo desligadas do seu posto de trabalho, isso tudo é ruim para a economia. Consequentemente, muitas empresas, muitas estruturas até imobiliárias passam por dificuldades e realmente aconteceu recentemente problemas aí com fundos imobiliários high yield, que são aqueles que pagavam muito dividendo. E por que eles pagavam muito dividendo? Geralmente porque eles trabalham com uma carteira de crise, ou seja, empresas ligadas ao setor imobiliário que têm mais risco. E essas empresas, por já estarem mais endividadas ou oferecer mais risco, muitas delas passaram por dificuldades, não conseguiram orçar, não conseguiram arcar, na verdade, com o pagamento aí dos empréstimos e, consequentemente, virou um calote, tá certo? Claro que os fundos imobiliários estão atuando em cima das garantias, só que isso leva um tempo, é burocrático. Então, nós tivemos aí, por exemplo, o HCTR e o DEVA11 caindo muito na Bolsa de Valores, 30%, 40%, 50% num curto prazo e assustou muitas pessoas. Mas lembrem o que eu sempre falo para vocês, diversifiquem a carteira de fundos imobiliários. Não vamos colocar 100% num HCTR. Tenham fundos imobiliários de shopping, de lajes, FOFs, se você entende que é interessante. Então, com essa diversificação, você com certeza vai sofrer muito menos. Imagine que você, sim, fosse investidor do HCTR, não tem problema, mas que você tivesse aí 2% da sua carteira de investimentos em HCTR, você ia sofrer muito pouco. Essa é a grande importância da diversificação. Só olhar para os dividendos gordos, a HCTR pagava mais de 20% ao ano, é muito arriscado, porque a ganância leva a gente a grandes problemas. Então a tendência é que para esses fundos imobiliários também fique melhor. Por quê? A carteira de CRIs que estão atreladas a empresas do segmento imobiliário, agora com o crédito mais fácil, com a questão da dívida caindo das empresas, facilita também para que não tenham novos calotes e quem sabe até essas empresas que aplicaram calotes consigam arcar, consigam agora pagar aí as suas dívidas junto aos fundos imobiliários e podemos ter uma recuperação desses fundos imobiliários. Mas calma lá! Eu não estou falando que estou comprando. Aliás, eu nem estou olhando para o DEVA11 nem para o HCTR11. Não faz parte da minha estratégia comprar fundos imobiliários que estão aí com rolo, com problemas de calote, tá certo? Mas acredito que sim, eles possam se beneficiar no médio prazo com a taxa de Selic caindo também. Agora, vamos ao cenário atual. O que está acontecendo com os fundos imobiliários? Por quê? Muitas pessoas estão me mandando mensagens. André, a Selic caiu, os fundos imobiliários não estão subindo, não estão se valorizando, nem as ações, está tudo andando de lado, ou até caíram um pouco. Por que isso? Bom, e aí eu vou novamente frisar com você. Em março de 2023, a inflação já se mostrava controlada. Já era sabido, digamos assim, que o Banco Central, uma hora ou outra, ia baixar a taxa de juros. E o mercado ele se antecipa aos movimentos. Então lá em março, nós tivemos, e eu fiz muito vídeo aqui nesse canal, por isso a importância de você estar inscrito aqui em cima no canal, tá certo? Eu falava, a festa vai começar, fundos imobiliários estão de graça, os fundos imobiliários de tijolo, a festa tá chegando. Eu fiz muito vídeo, aliás, muita gente que me acompanha aqui fez boas compras com certeza. Lembrando que eu não faço recomendações, tá? Mas em março já era muito certo que nós tínhamos ali uma valorização prevista para os fundos imobiliários, principalmente de tijolo. Por quê? Fundos imobiliários de shopping e lajes estavam negociando com 60% do valor patrimonial, 70%, e não fazia sentido. Os shoppings já estão lotados, o home office está cada vez menor, as lajes estão sendo muito procuradas, né? Não faz sentido eu pegar um prédio e falar, eu te vendo ele por 70%, realmente ele estava muito barato. Um shopping que está lotado, negociado a 70% do que vale. Então eu cantei essa bola e realmente de março até setembro, né, esses fundos imobiliários se valorizaram muito, tá certo? Eu até trouxe alguns exemplos aqui para você, mas estamos falando dos fundos imobiliários de tijolo. Já os fundos imobiliários de papel, eles se valorizaram muito enquanto a Selic estava subindo. Por quê? Cada vez mais que a Selic sobe, os fundos imobiliários de papel tendem a pagar mais, porque estão atrelados à renda fixa. Agora nós estamos invertendo o cenário. Então os fundos imobiliários de papel, ao pagar menos dividendo, muitos aí estão vendendo os seus fundos imobiliários de papel, porque muitas vezes não tem uma estratégia, não sabem o que estão fazendo. E aí, investidores experientes como eu acabam comprando esses fundos imobiliários de papel dos iniciantes, né? Enfim, porque sabe que é um bom negócio, porque você pode ganhar com a valorização da cota e também ganhar ainda bons dividendos acima dos pagamentos da renda fixa. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de fundos imobiliários muito interessantes, com alta liquidez e bom patrimônio, quanto eles se valorizaram aqui, né, no caso, no segmento de shopping, lajes e logística, de março até setembro. Vamos dar uma olhada aqui, olha lá, shopping.
HSML se valorizou de março para cá 20,18%, tá fora o pagamento de dividendos. O MOL 11, 16,51%. No segmento de lajes, o JSRE se valorizou 26,78%. HGRE se valorizou 27,54%. Em logística, que são os galpões, o XPLG se valorizou 19,83%. Em renda urbana, HGRU se valorizou 20,56%, fora a questão do pagamento de dividendos. E aí eu entro com você numa questão muito importante. É interessante que você esteja inscrito não apenas no meu canal, mas em canais de pessoas que trazem um conteúdo de qualidade, de relevância, para que você possa cada vez mais aprender. E claro que se você for mentorado por um especialista, também vai te chegar aí você vai chegar mais fácil à questão do sucesso dentro dos investimentos. E aí eu quero te oferecer a minha comunidade, a comunidade Eu Vivo de Dividendos, onde você vai encontrar mais de 150 aulas que eu ensino a você investir na prática, eu ensino a minha estratégia de ações, fundos imobiliários, renda fixa, como é que eu estruturo a minha carteira no caso, tem planilhas de suporte para te ajudar na organização financeira, junto à estratégia de rebalanceamento de carteira que eu ensino dentro do curso, e também eu falo comunidade porque não é apenas um curso. Tá? Lá dentro você vai ter uma rede social exclusiva com centenas de pessoas da nossa comunidade, trocando ideias, trocando estratégias. A minha equipe vai estar ali junto comigo, inclusive, e com a Carol Dias, vou deixar a fotinho dela aqui, respondendo as suas dúvidas diariamente. Então tudo isso tem um valor agregado muito grande. Além do que, você vai ter uma mentoria em vídeo comigo todo mês pelos próximos 12 meses e com a Carol Dias também pelos próximos 12 meses. São 2 mentorias em vídeo por mês onde vocês vão poder vir tirar dúvidas comigo, né? O grupo vai poder vir tirar dúvidas comigo e a dúvida de um sempre é a dúvida do outro, então é muito interessante. Além do que, você assinando hoje a comunidade, tá certo? Você ainda vai garantir outros bônus, que é uma carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários e também acesso ao aplicativo Aquelu de Imposto de Renda, que é muito interessante. Mas vamos lá, já fiz aqui o meu merchan, que é importante para pagar o leite das crianças, vamos continuar aqui no vídeo. Bom, e a pergunta que fica é, a pechincha acabou? Realmente, a pechincha, que estava tudo muito grátis, digamos assim, em promoção, Black Friday na Bolsa de Valores em relação aos fundos imobiliários, realmente acabou. Mas esses momentos, eles costumam se repetir mais vezes, tá certo? Então, qual é a minha dica para você? Monte uma carteira, siga uma estratégia interessante, todos os meses faça aportes na sua carteira e esteja preparado, porque vai aparecer momentos assim. Você vai perceber na tua carteira uma variação que vai te falar, opa, estamos em um momento de oportunidade. E essas oportunidades realmente são únicas. Agora, claro, temos oportunidades ainda, principalmente no setor de lajes corporativas e também de shopping center, nós ainda temos bons ativos dentro de fundos imobiliários de tijolo que estão aí atrativos quanto ao seu valuation. Além do que, nós temos fundos imobiliários de papel, como eu disse no vídeo, que estão atrativos também quanto ao seu valor patrimonial, porque muitas pessoas estão se desfazendo desses bons produtos aí por não ter uma estratégia ou não saber o que estão fazendo. E antes da gente chegar aqui no momento de dúvidas dos seguidores, vou responder algumas dúvidas aqui junto com vocês, eu gostaria também de pedir uma gentileza, um favorzão para você. Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você, tá legal? Mas vamos lá. Aqui no final desse vídeo eu separei algumas dúvidas do meu canal, eu leio todos os comentários de vocês, por isso que é importante vocês sempre estarem comentando aqui junto comigo no canal, tá legal? E aí eu separei aqui a questão, o pontuamento do José. Quais são os fundos imobiliários de tijolo que você acha que vão se valorizar com a queda da Selic e que estejam com PVP abaixo de 1? Bom, José, hoje a grande maioria se encontra em lajes corporativas. Podemos citar aqui o HGRE, o JSRE, que são ótimos ativos que estão muito abaixo do seu valor patrimonial e que eu acredito que podem se valorizar aí com a continuidade da taxa Selic caindo. Por quê? A economia vai esquentar, as empresas vão procurar mais escritórios, consequentemente esses fundos imobiliários eles podem se valorizar e inclusive estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Só reforçando que eu não faço recomendações. Vocês têm que ir estudar o ativo e aí sim decidir se vale a pena investir ou não. Vamos aqui para mais uma dúvida. Olha lá, do Fletcher Faber. André, na sua opinião, 15 fundos imobiliários na carteira é uma quantidade aceitável ou é demais? Tenho 12, mas quero adquirir outros 3 que estão com valores interessantes. Ele deu os parabéns aqui, muito obrigado aqui, Fletcher. Bom, 15 fundos imobiliários na carteira é uma quantidade bem aceitável, tá?
Claro, o cara que está iniciando, está começando agora com pouco dinheiro, eu acho que 5 fundos imobiliários já é o suficiente para ele ter uma boa diversificação. Você pode ter um fundo imobiliário de laje, um de shopping, um de logística, um FOF no caso, e também você pode ter algum outro, como por exemplo de renda urbana. E aí você pode até me perguntar, André, você não falou nenhum fundo imobiliário no caso de agro, né? Eu, André, não estou investindo ainda em fundos imobiliários de agro, acho que é interessante, acho que pode ser promissor, mas eles têm pouco tempo aí, tem um ano e meio de história. Então, neste momento, eu prefiro entender melhor como é que eles vão performar ao longo do tempo para que eu possa tomar uma decisão e incluir um fundo imobiliário agro dentro da minha carteira. Tá legal? Bom, então acho que, Fletcher, a questão dos 15 fundos imobiliários é para quem já tem um patrimônio um pouco maior, né? Porque quando você tem ali R$500, R$1.000 investidos na Bolsa de Valores, 5 fundos imobiliários, eles te dão uma boa diversificação. Mas depois você vai subindo o seu patrimônio e você pode colocar outros fundos imobiliários para dentro da sua carteira. Então acredito que 15 fundos imobiliários é bem interessante, não tem nenhum tipo de problema. Vamos lá para mais uma dúvida aqui do Matheus Costa. Sou novo nos fundos imobiliários. É exagero ter 4 fundos de shopping e 4 de galpões? Fala, Matheus, olha lá, eu não acho que é um exagero, né, ter 4 fundos de shopping, 4 de galpões. O que eu acho é que falta melhorar essa diversificação. Eu acho que aqui no caso estão faltando fundos imobiliários de lajes corporativas, você pode ter algum FOF também, ou seja, você pode melhorar essa diversificação, tá certo? Agora, 4 fundos de shopping, 4 de galpões é bem aceitável, tá? Mas lembrando, você está posicionado só em tijolo, acho que vale a pena também dar uma olhada para fundos imobiliários de papel, além aí de colocar lajes corporativas dentro da sua carteira, tá legal? Bom, Matheus, é isso aí. Valeu por comentar, eu tô sempre de olho em todos os comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, aperta o botãozinho de curtir que tá aqui embaixo, tá legal? Meus amigos, até a próxima, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito amor e carinho para vocês. Um beijo para todo mundo e até a próxima.